Olá, gente linda! Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 8 de dezembro e o texto diz assim: em qual espelho você tem olhado? Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí aqui eu vou ler o texto que está no livro aqui, né, do autor, e depois nós vamos ler os Salmos, que está aqui na Bíblia. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos ler um Salmos maravilhoso que está aqui, o Salmos 146, né? Onde tem promessas de Deus para a nossa vida, amém? Então, vamos ler aqui o texto do livro, tá? O autor diz assim: você sabia que a origem da palavra pessoa vem do latim, da palavra persona, que era o nome dado às máscaras teatrais usadas na antiguidade? Com isso, convido você a um exercício de autorreflexão, perguntando-lhe que máscaras você tem usado? Quais são os rótulos e identidades que você assumiu que não são verdadeiramente você? Muitas vezes acabamos assumindo identidades que não são nossas, que não fazem sentido para a nossa vida e que nos podem levar à paralisia. Muitas palavras podem ter sido lançadas em sua vida e você as acatou como verdades, mas eram mentiras nas quais você foi induzido a acreditar. Durante muitos anos, fui induzido a acreditar nas mentiras de que nunca teria uma família feliz, nunca teria filhos e nunca teria um lar. Quantas mentiras, né? E não só isso, muitas vezes ouvi pessoas que eu não iria conseguir romper de fato. As pessoas colocaram em mim rótulos, me fazendo enxergar como se estivesse diante de um espelho quebrado. Olha como as pessoas, né, verdadeiramente são maldosas, né? Tentando destruir a vida do autor do livro. Olha que situação, né? Na minha também aconteceu muito isso. Todos os anos da minha vida aconteceu isso também. Qualquer hora eu conto meu testemunho. Talvez tenham colado em você rótulos ainda piores do que os que foram colados em mim. Então ele falando, né? Às vezes na sua vida também colaram rótulos de coisas que você não é. Entendeu? Mas dependa de Deus, tá? Mas saiba que Deus Pai fez exatamente o que era preciso para eu olhar para o espelho dele e enxergar os seus grandes feitos. Então assim, Deus também vai fazer você olhar para o espelho dele e você vai enxergar os grandes feitos de Deus na tua vida. Porque você é capaz, você é filho e filha de Deus e você é uma pessoa amada por Deus, tá? Para isso, foi preciso quebrar o orgulho, vencer os medos, encarar as dores, remover cada adesivo colado em mim como se fosse verdade. Não posso dizer que foi fácil, mas posso assegurar que é possível. Em qual espelho você decide olhar hoje? Então assim, vamos fazer igual ao autor aqui. Vamos quebrar o nosso orgulho, vamos vencer os nossos medos, vamos encarar as nossas dores, vamos remover cada adesivo que colaram em nós, as mentiras que colaram em nós, vamos arrancar tudo com o poder de Deus na nossa vida. E vamos olhar para o espelho que Deus colocou diante de nós, amém? Acredite, só o Pai nos revela quem somos, quem não somos e quem podemos nos tornar, amém? Só Deus tem esse poder de dizer quem nós somos, quem nós não somos e o que nós podemos nos tornar nele, se nós dependermos dele, amém? A frase do autor diz assim: se você não se olhar no espelho do seu Deus Pai, você sempre se sentirá incapaz, amém? O devocional 343, leitura bíblica Gênesis 35 e palavra-chave é identidade. Então, em qual espelho você está olhando hoje? Amém? Vamos olhar pelo espelho de Deus, no espelho de Deus, pela ótica de Deus. Vamos nos ver pela ótica do nosso Deus Pai. Vamos ler o Salmo 146, que eu acho esse salmo muito bonito, que ele fala sobre a fraqueza do homem, né? E a fidelidade de Deus. Porque quando nós somos fracos, Deus nos faz fortes. Porque Ele é fiel para conosco, amém? Vamos ler? Salmo 146, vai dizer assim: aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó para o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Olha que bênção, né? Que fez, né? O nosso Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade.
Deus é fiel para conosco. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino e ampara o órfão e a viúva. Porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Olha que bênção, né? Então, na nossa fraqueza, Deus, ele entra com a sua fidelidade e nos levanta, e nos ajuda, e nos redime, né? Deus é maravilhoso. Um Deus que criou os céus e a terra, que nos criou para o louvor da sua glória, ele não nos deixará desamparados. Olha quantas coisas Deus faz aqui. Deus faz justiça a todos aqueles que estão oprimidos. Você está oprimido? Receba a justiça de Deus. Você tem fome? Dependa de Deus, creia nele, peça ajuda para ele que ele vai te dar o pão de cada dia. Se você está sendo oprimido, licença, um minutinho, tá? Deus é a tua justiça. Deus é o único que vai te manifestar a justiça na tua vida se você está sendo oprimido. Se você está passando, se você está com algum tipo de cegueira nos seus olhos, peça para Deus abrir os teus olhos para você enxergar o que ele tem para a tua vida. Amém? Se você tá sendo abatido por alguma situação, peça a Deus que ele vai te levantar. Se você é órfão, tá passando necessidade ou é viúva, ore a Deus, dependa de Deus que ele vai te amparar. Porque Deus, ele é um Deus que cuida de nós. É um Deus que tem a fidelidade dele dura para sempre nas nossas vidas. Então vamos orar, vamos depender de Deus. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes a gente passa por situação tão difícil que pessoas ainda ficam falando mentira sobre a nossa vida, falando mentira, falando que a gente não vai conseguir, que a gente não é nada, que a gente não vai ser nada. Eu sei, desde criança eu escutei isso. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não é inteligente, você não, olha de onde você nasceu, olha a família que você nasceu, você não vai ser nada. Sempre escutei isso. E graças a Deus, hoje, eu não sou rica, porque eu não consegui. Mas isso são detalhes. Mas eu tenho saúde, eu tenho Deus, eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho um trabalho, eu tenho a bênção de Deus na minha vida, eu consigo falar, eu consigo andar, eu tenho saúde, então eu tenho as coisas que eu preciso para ter uma vida abençoada por Deus, amém? Então assim, é lógico que é bom ter dinheiro, né? É bom ser rico, graças a Deus, para nós, para a gente ajudar o próximo também. Mas, enquanto a gente não chega lá, vamos agradecer a Deus pelo que temos. Vamos ser graças a Deus pelo que temos. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos e projetos. Que Deus abençoe minha vida, minha família, meus sonhos e projetos. E nos abençoe. Quero que a gente possa olhar para Ele todos os dias da nossa vida.